Não coma mais legumes, sementes, nozes e cereais sem saber disso. Muitos já ouviram falar do ácido fítico, dos antinutrientes, das fitases, mas há pouca informação sobre quais são os hábitos na cozinha. Os hábitos que precisamos adotar para que isso não afete nossa alimentação e nossa nutrição? O ácido fítico está principalmente na parte externa de sementes, cereais, leguminosas e oleaginosas. E ele é responsável por proteger a energia armazenada na semente que a planta vai precisar para se desenvolver. Então, o ácido fítico é uma defesa natural? O que ele faz é proteger a semente de possíveis predadores, como por exemplo, insetos, pássaros, animais herbívoros e até mesmo dos seres humanos. Quando falamos de sementes, por exemplo, temos as sementes, o que chamamos de sementes, como por exemplo as sementes de linhaça, as sementes de gergelim, as de chia, mas também as leguminosas como a ervilha, o grão de bícona, o feijão, também são sementes. Ou, por exemplo, o que chamamos de frutas secas, como a amêndoa, a noz, a avelã, etc., também são sementes. E, por exemplo, os cereais como o arroz, o centeio, a aveia, também são sementes. Então vamos ver o que acontece quando comemos sementes? Quando comemos ervilhas, como essas que são tiradas da planta. Essas são pequenas, porque ainda não tenho elas muito grandes, mas em isso. Ervilhas diretamente não tem problema. As ervilhas, assim como os tiradiques, podem ser comidas cruas sem nenhum problema. Agora, com tudo o mais, é preciso cuidado e mudar hábitos. Ao comer sementes, leguminosas, cereais e frutas secas no estômago e no intestino. O ácido fítico é capaz de formar complexos de se ligar aos minerais, aqueles minerais que ingerimos na alimentação, sobretudo ao ferro, ao zinco, ao cálcio, ao magnésio e ao manganês. Então, esses minerais se tornam insolúveis ou mais difíceis de digerir. Deixam de estar disponíveis para o organismo, não vão nos nutrir. Mas a boa notícia é que existem várias formas de reduzir esse ácido fítico, por meio de remolho, germinação e fermentação. Uma mastigação longa e tranquila dos alimentos também consegue reduzir bastante a porcentagem de ácido fítico. Antes de explicar como fazer corretamente, quero comentar um pouco mais. Tudo isso com certeza faz a gente pensar, quantas coisas a gente precisa considerar para se alimentar bem. Parece um grande desafio e às vezes pode ser cansativo. Por isso agora vou contar algo muito interessante que vai deixar vocês mais tranquilos. A única forma de sofrer uma deficiência de minerais por causa do ácido fítico a médio ou longo prazo é consumir grandes quantidades de alimentos que o contenham. Por isso, as pessoas que consomem muito, por exemplo, as dietas veganas, as dietas vegetarianas, as dietas como as que seguimos, que tentamos não consumir farinhas, então ao não consumir farinha de trigo que é processada, ao escolhermos nos alimentar de outra forma, como por exemplo fazendo pãezinhos que sejam à base de farinha, de sementes de gergelim, sementes de amêndoa que nós mesmas processamos, etc. É aí que precisamos prestar atenção nisso. Por isso, nós, principalmente que nos alimentamos assim, tivemos que mudar nossos hábitos para poder reduzir esse ácido fítico e não sofrer deficiência de minerais. É fácil, só mudar o hábito. Voltamos a dizer que o ácido fítico é reduzido colocando as sementes de molho, germinando ou fermentando, porque as próprias sementes têm enzimas chamadas fítases, que são responsáveis por essa decomposição e para que o ácido fítico não nos faça mal. No caso das leguminosas, também é bom deixá-las de molho por outro motivo, que é porque elas também liberam os polissacarídeos, que são os responsáveis pelos gases.
O arroz branco e a farinha praticamente não contêm ácido fítico justamente por causa do processo de refinamento. Esse processo faz com que elas percam todas as camadas externas e aí vai embora o ácido fítico, mas também uma grande porcentagem de minerais e fibras. Ou seja, acaba ficando um alimento praticamente vazio, não vai nos dar energia, são alimentos que nos deixam para baixo, nos sentimos cansadas, nos sentimos cheias, como se estivéssemos cheias, mas é um desconforto, sabe? Como uma sensação de, bom, estou satisfeita, mas tenho energia e vou trabalhar. Essa forma de nos alimentarmos não nos deixa sonolentas. Quando colocamos de molho, a enzima fitase é ativada. O mesmo acontece ao germinar, fermentar ou, por exemplo, ao fazer massa madre. A própria fitase, que está no grão, é responsável por decompor o ácido fítico. Recentemente fizemos um vídeo bem completo sobre como produzir seus próprios brotos e germinados. Vou deixar para vocês em um cartão aqui em cima. Quando puderem, deem uma olhada, porque realmente é excepcional se alimentar dessa forma, com brotos e germinados. Pelo aumento dos nutrientes e pela perda de todos os antinutrientes, que são aqueles que não nos deixam absorver os minerais. Algo muito importante. Após deixar de molho por 24 horas, use no dia seguinte. Essa água do molho vocês têm que jogar fora, porque é aí que vão ficar os antinutrientes ou o ácido fítico. Joga fora a água, enxágua e aí já pode usar para cozinhar. Ou para as oleaginosas consumir direto. Muitos povos originários das Américas deixavam suas oleaginosas de molho, depois deixavam secar e então as torravam. Porque, claro, é delicioso torrar e comer. Mas essa é a melhor forma de aproveitar mais os minerais do alimento e evitar que eles nos façam mal, causando uma deficiência. Por que ao torrar eles não perdem esse ácido fítico? O ácido fítico é resistente ao calor nas temperaturas normais de cozimento que costumamos usar na cozinha. O calor realmente decompõe as fitases. Como disse antes, a fitase decompõe o ácido fítico. Por isso, por exemplo, é melhor quando compramos aveia. Para nós, é melhor comprar a aveia inteira descascada, que aqui é chamada, por exemplo, de aveia tradicional, quando vem assim inteira e descascada. Então ela vai ter sua enzima fitase ativa e quando colocarmos a aveia de molho para tirar o ácido fítico, essas enzimas também vão cumprir seu papel. Deixar de molho faz com que os carboidratos, que são difíceis de digerir, se dissolvam. Por exemplo, lá em casa, quando colocamos aveia de molho, colocamos 1 ou 2 xícaras, o que vamos preparar no dia seguinte. Colocamos a água e, por exemplo, algum ativador. No nosso caso, usamos muito limão, porque o limão favorece o processo de fermentação. E tudo isso faz com que o ácido fítico se decomponha mais rapidamente, que seja mais eficaz. Então, por exemplo, para comer arroz, nós comemos arroz yamane ou arroz integral. Assim, garantimos que eles tenham os minerais que queremos consumir para nos dar energia. Deixamos de molho na noite anterior e adicionamos 2 colheres de limão, mais ou menos por xícara. Do que usarmos, seja arroz, seja aveia ou o que formos deixar de molho, no dia seguinte, coamos, descartamos a água, enxaguamos e colocamos água nova. Por exemplo, se formos cozinhar. Outro ponto interessante é que na indústria há formas de acelerar esse processo de decomposição. O objetivo deles é alcançar a maior atividade de fitase possível e por isso geralmente adicionam fitase de bactérias ou fungos isolados. Mas em casa, nós, de forma caseira, artesanal, também temos essa possibilidade de acelerar esses tempos de decomposição ou de otimizar esses processos. Fazemos isso combinando plantas com maior e menor atividade de fitase. Por exemplo, a fitase do trigo sarraceno ou do centeio tem uma alta atividade e a fitase do milho, do trigo e da aveia tem uma baixa atividade. Então, por exemplo, quando queremos acelerar essa atividade, por exemplo, na aveia podemos adicionar um pouquinho de trigo sarraceno, um pouco de trigo sarraceno, no molho, vamos dizer. No caso dos celíacos, por exemplo, que querem acelerar o processo do grão de bico, podem adicionar trigo sarraceno, porque o trigo sarraceno não tem glúten. No caso das pessoas que não têm nenhum problema de intolerância ao glúten, podem usar também o centeio como esse acelerador. Família, é isso. Espero que essa informação ajude vocês. Adorei fazer esse vídeo. É muito simples. Como vocês podem ver, o processo de decomposição desse ácido fítico, que é o antinutriente. Como já falamos, é o molho de 24 horas que favorece isso. Para acelerar ou melhorar o processo,
Basta fermentar, pois o suco de limão já inicia a fermentação. E se não, também podem adicionar, por exemplo, probióticos como o kefir, como o chucrute. Ou também podemos usar plantas, que têm uma alta atividade de fitase, como por exemplo o trigo sarraceno ou o centeio. O interessante é que ao germinar e consumir brotos, também obtemos esse benefício. Não só reduzimos enormemente o ácido fítico, mas também aumentamos de forma realmente poderosa os nutrientes que vamos consumir. E, como sempre dizemos, se vocês quiserem e puderem e forem tendo um tempinho, comecem a experimentar. Com ter sua horta, com ter seus próprios alimentos, com poder tirar da terra. Por exemplo, eu aqui tenho cenoura e poderia perfeitamente comer isso aqui, que são as folhas, diretamente daqui da terra. E aqui eu tenho ervilhas para um lanche. Elas ainda estão crescendo, mas já estão prontas para comer. Por exemplo, vocês não fazem ideia de como são deliciosas. É comer as ervilhas? Plantar. É delicioso. Ainda estão pequenas, mas são uma iguaria. Me caiu mal. Tudo isso é saúde. Agora todos os alimentos estão sendo processados. Não é que a gente precise ser tão problemática agora para se alimentar. E muita gente às vezes diz pra gente, por exemplo, nós nos alimentamos assim a vida toda e nunca tivemos problema. Comíamos farinha e outras coisas. É verdade, é verdade. Antes, no tempo da minha mãe, da minha avó, não tinha problema, não tinha problema. Mas o que acontece? Esses alimentos não passavam pelo que passam agora, as modificações genéticas, onde há alteração, por exemplo, no caso do trigo, do glúten. Eles não sofriam, por exemplo, com os venenos com os quais eram pulverizados, nem dos fertilizantes químicos que alteram absolutamente tudo, alteram a composição química das sementes. Por isso é fundamental voltarmos à terra, nem que seja ao quintal comendo ervilhas. São uma iguaria, as ervilhas cruas são uma iguaria. Vamos ter no quintal plantinhas, o que pudermos acrescentar, que seja fresco, que esteja verde, que tenha clorofila. Seja orgânico ou agroecológico, para acrescentarmos aos nossos pratos. Isso vai aumentar, vai favorecer nossas defesas e todo o nosso organismo vai funcionar muito melhor, muito melhor. Então, eu incentivo vocês a continuarem cuidando das suas portas, do cantinho que vocês tiverem, se não tiverem espaço. Há pouco tempo fizemos um vídeo sobre como ter mini verduras que têm uma nutrição potente, ou seja, com bem pouquinho você consegue obter muitos nutrientes. E é ideal para as pessoas que não têm um lugar grande para plantar ou que não têm espaço para poder plantar e ter uma pequena horta. Mesmo assim, volto a comentar que ao longo do vídeo vai aparecer um cartão desse vídeo. E se não, vou deixar para vocês no final para que possam assistir. Realmente vale a pena, é muito bom começar a adicionar outro tipo de alimentação e alimentação. De forma mais consciente, não é só uma frase, é realmente tomar consciência de que precisamos aprender a nos alimentar ou reaprender. Porque fomos nos acostumando muito com o processado, né? Comprar no começo era no armazém, depois no supermercado. E todos esses alimentos estão vazios, e como estão vazios, não nos nutrem. E como não nos nutrem, não temos energia. E ao não ter energia, forçamos o corpo a funcionar com diferentes estimulantes, com café, com cigarro, com o que for, mas forçamos ele a funcionar do mesmo jeito. E por isso nosso corpinho vai se sentindo cada vez pior, ficando doente, sem vontade de viver ou tendo dificuldades, sejam físicas ou mentais. Por isso, é fundamental cuidar da alimentação, praticar meditação, manter a tranquilidade e estar com a família, amigos e pessoas queridas. Vamos encerrar por aqui o assunto? Espero que esse material que trouxemos neste vídeo seja muito útil para vocês. Mando um beijo, um abraço enorme e fraterno. E claro, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, isso nos ajuda muito. Compartilhem e deixem nos comentários aqui o que acharam, o que precisam saber. Vamos ficar atentas aos seus comentários.